Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero falar de um dos meus personagens históricos favoritos, né? A gente sempre lembra muito dos grandes conquistadores como Colombo, Américo Vespúcio, os espanhóis Pizarro e Cortés, né? Mas pouco se fala de um conquistador espanhol, um aventureiro espanhol muito famoso também, que tem uma particularidade que tem a ver até com a nossa história brasileira. Já vou chegar lá para falar disso. Que seria o grande Álvar Nunes Cabeça de Vaca. Eu estou usando o livro do Paulo Marcum, que é aquele jornalista que era da Roda Viva, né? E ele escreve sobre esse livro, sobre esse personagem brilhantemente, de uma forma brilhante, né? E, bom, o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca tem uma vida que é uma vida que a gente pode considerar uma vida esplendorosa, uma vida de grandes façanhas. Logo no início do livro, por exemplo, ele conta que ele estava sendo uma espécie de deportado, né, da região do Prata, ele foi governador do Prata, né, para a Espanha, e no meio do caminho, por conta dos maus tratos que ele estava recebendo, ele e seus companheiros, os seus cativos, né, chegaram a se arrepender porque eles estavam passando por uma grande tormenta, uma tempestade, e eles achavam que aquela tormenta e tempestade era um castigo dos deuses por eles estarem maltratando os prisioneiros. Então, até um padre se ajoelhou e beijou os pés do Álvar Nunes Cabeça de Vaca e ele foi perdoado. E mesmo assim ele não quis voltar, eles queriam voltar para a região do Prata para ele voltar a tomar posse como governador, mas mesmo assim ele não quis, né? Então a vida dele foi sempre cheio de façanhas. Ele foi náufrago, ele foi governador, ele foi de tudo, até mesmo uma espécie de cafetão ele chegou a ser também, de prostitutas. E foi também intermediário, né, que eles chamam aqui de alcoviteiro. Ele já foi até alcoviteiro. Bom, esse nome Cabeça de Vaca, né? Cabeça de Vaca, que é um nome muito incomum, é um sobrenome que ele conta aqui o Paulo Marcon no livro, que provavelmente surgiu durante a Batalha das Navas de Tolosa. A Batalha das Navas de Tolosa foi uma batalha que aconteceu em 1212, próximo mais ou menos à região de Madrid, que foi uma batalha decisiva que os cristãos venceram os muçulmanos e a partir de então conseguiram manter a reconquista, e a reconquista só vai se concluir com a queda de Granada em 1492, né? O Edicto de Granada, que depois foi feito e tudo mais, né? Então, durante essa batalha, dizem que colocaram uma cabeça de vaca e essa cabeça foi comida por lobos. Então essa cabeça de vaca comida por lobos era um indício, era um sinal que um dos combatentes cristãos colocou para os seus outros companheiros cristãos se nortearem, se guiarem na Batalha das Navas de Tolosa. E aí esse feito foi um feito muito grande e acabou sendo incorporado àqueles antepassados do Cabeça de Vaca o nome Cabeça de Vaca como apelido, né, que seria como sobrenome mesmo, né? Então é muito curioso essa história, porque o nome dele já é um nome, o sobrenome dele já é um nome que carrega uma importância histórica muito grande, né? E principalmente para os feitos da Espanha. Ele tentou honrar o nome de seu pai várias vezes. Tem alguns escritos sobre ele que o Paulo Marcum encontrou em Sevilha, por exemplo, né? Mas pouca coisa é documentada, muita coisa é por base na literatura que nós conhecemos. O Cabeça de Vaca, ele é muito famoso no mundo hispânico também. Tem um filme sobre ele mexicano, um filme muito curioso, acho que dos anos 70 ou 80, se não me engano, dos anos 80 esse filme. E tem diversos livros escritos sobre ele, muita literatura mesmo escrita sobre ele. E no Brasil eu só conheço o do Paulo Marcum, né? Mas é um livro que explica muito bem a história desse personagem ícone que foi governador da Prata e que foi um dos primeiros
e se não me engano, ou foi aquele que descobriu, né, que chegou pelo menos, nas cataratas do Iguaçu, né, aqui na região do Paraguai, Argentina e Brasil, da tríplice fronteira. E ele foi um personagem muito curioso, porque tem aquela passagem que ele foi andando nu de uma costa a outra dos Estados Unidos, da Flórida até a outra costa. Bom, tem várias histórias sobre ele, né? Bom, outra coisa sobre o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca é que ele se envolveu com um duque lá na Espanha, né? Era um fidalgo, uma pessoa nobre, né? E nessa atividade de alcoviteiro, ele forçou uma relação de uma mulher lá que tinha que era nobre também, né? Com esse duque. Só que o duque, eles fecharam a porta, né, para ser consumada a relação, e o duque não quis e ficou reclamando e tudo mais. E isso pegou muito mal pro Cabeça de Vaca, porque ele era um homem muito importante. Então, ele sempre teve uma vida muito turbulenta, uma vida muito cheia de pormenores e cheia de desafios também, né? Ele já foi de governador a traidor, né? Então ele já foi de tudo praticamente, né? Bom, então depois o livro ele vai contar a jornada do Cabeça de Vaca até a Flórida, né? Aquela região da Flórida ela foi explorada por um explorador chamado Ponce de León. O Ponce de León morreu naquela região. Dizem que ele procurava até a fonte da juventude, né? Eu acho que ele morreu entre os indígenas, se não me engano. E ele procurava as fontes da juventude. Nessa época, o rei da Espanha era o Carlos V, que ficou conhecido como Carlos V, porque ele era o quinto da Alemanha e o primeiro da Espanha, né? Essa região da Espanha, a Espanha tinha como um rei que também era rei da Confederação Germânica, aquela parte da Alemanha pertencia também ao Carlos V, e a parte flamenga, né, dos flamengos. E ele era um rei que não falava espanhol, e isso incomodava muito os espanhóis, porque ele não falava castelhano. E ele basicamente só falava alemão. Era um rei muito jovem, tinha apenas 17 anos, né? Mas ele deixou um feito muito grande, porque foi na época ele era neto dos reis católicos, né? Neto de Fernando e Isabel. Vocês sabem que a Espanha foi unificada por Isabel de Castilha e Fernando de Aragão, né? E ele era neto dos reis católicos. E depois dele veio o Felipe II, que foi a época de auge do Império Espanhol mesmo, né? A época da era de ouro do Império Espanhol. E o Carlos V empreendeu muitas guerras contra os protestantes, né? Principalmente com muita riqueza que ele conseguia armar os seus exércitos, que eles retiravam da América, né? Então é muito curioso isso, e nesse contexto, dentro de todo esse contexto, o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca então vai fazer uma expedição até a região da Flórida, né? Na atual Flórida, nos Estados Unidos, né? A maioria dos exploradores espanhóis, eles eram de Extremadura, que é uma região na fronteira entre Portugal e Espanha, né? Mas era a terra do Pizarro, do Cortés, mas o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca teve uma grande parte da sua vida em Jerez de la Frontera, que é no sul da Espanha, né? Na região andaluza e tudo mais. Bom, eles buscavam na Flórida um lugar chamado Apalache, né? Apalache era um lugar que eles acreditavam que poderia ser uma nova Tenochtitlan. E ele estava sendo guiado pelo Narvaez, que era um capitão meio biruta, meio doido assim, né? Só que depois que eles... Na verdade, quem conseguiu chegar nessa região depois foi um outro conquistador chamado Hernando de Soto. Esse Hernando de Soto que conseguiu, de fato, fazer essa façanha, né? Mas antes deles, então, foram os espanhóis e teve um grande náufrago. Porque você sabe que essa região da Flórida é a região dos furacões, a região ali meio de um clima sísmico muito complicado também. Então, eles naufragaram, morreram quase todas as pessoas da expedição e eles ficaram cativos por anos e vários anos
dos indígenas, né? Ficaram vivendo. No filme é mostrado isso. Na verdade, o filme é de 1991, agora que eu lembrei. O filme do Echevarria, né? Que é um filme sobre o Cabeça de Vaca, é um filme de 1991 que mostra justamente esse episódio deles sendo cativos, né? Cativos dos indígenas, né? E eles viveram sempre sob muita desconfiança, né? O Henry Miller, que é um escritor norte-americano, ele falou sobre o Cabeça de Vaca, escreveu sobre o Cabeça de Vaca, porque ele realmente tem uma história muito incrível, muito curiosa. Ele foi o primeiro branco, possivelmente, que viu um bisão, né? Muito possivelmente ele foi o primeiro europeu que chegou no Grand Canyon também, e ele andou vastos distâncias, né, vastas distâncias no sul dos Estados Unidos principalmente, né, pode ter chegado na região de New Orleans, por exemplo, também. E a gente sabe que ele foi caminhando nu, junto com os índios, praticamente de uma costa a outra dos Estados Unidos, né? O curioso é que entre eles, né, escravizados dos índios, aí a gente pode até dizer que os índios também escravizavam, claro, dadas as devidas proporções, não foi como os europeus, né? Eles tinham um negro, né, que era nascido no Marrocos, que era o Esteban, né, Estebanico, no diminutivo, que possivelmente foi o primeiro negro a prisar nos Estados Unidos, né? E eles andaram 8.000 quilômetros. Imagina você andar 8.000 quilômetros praticamente nus. E no meio dessa viagem, o Cabeça de Vaca, já muito magro, já praticamente uma aparência assim judiada, ele coloca a mão na cabeça de um indígena e dizem que esse indígena se curou. Então ele foi governador posteriormente, foi náufrago, foi de tudo e também curandeiro, né? Até isso ele chegou a ser. Aí foi tido como um deus, né? Uma série de coisas assim. Acontece que depois eles voltam para a Europa, né? O Cabeça de Vaca chega na ilha dos Açores e conhece o Gonçalo da Costa. O Gonçalo da Costa já tinha estado em Cananéia, aqui no sul do Brasil, né? Santa Catarina, ali na região de Santa Catarina. E essa região de Santa Catarina, bem como São Vicente também, era uma região de muitos náufragos, né? E o Cabeça de Vaca queria ser governador da região da Flórida. Só que o Hernando de Soto já estava no lugar dele, como eu já disse. Então ele conversa com o rei Carlos V, e o rei Carlos V, imperador, na verdade, né, o imperador Carlos V, deixa ele ir nessa região do Prata para se tornar o governador dessa região. Então ele vai até lá, chega até Santa Catarina, e vocês já devem ter ouvido falar das trilhas do Peabiru. As trilhas do Peabiru são aqueles caminhos que os tupis faziam, e os guaranis também, que levava a costa brasileira para vários lugares. Uma delas era até a região do Paraguai, Assunção, que vai ser fundado depois até por esses espanhóis, Assunção, mas também para os Andes. Algumas dessas trilhas levavam eles para os Andes, né? E Buenos Aires tinha sido destruída, né, pelos indígenas pampeanos locais. Então o Cabeça de Vaca pega essa trilha do Peabiru, chegando já em território brasileiro, e vai até essa região de Assunção, no Paraguai, e funda essa cidade. E ele foi um governador muito justo. Ele era contra a escravidão, ele não permitia que se escravizassem os guaranis, a maior parte dos indígenas eram guaranis, né? Só que isso provocou um descontentamento local entre os espanhóis que queriam escravizar aqueles indígenas. E aí fizeram uma conspiração e derrubaram ele. Então ele é levado para a Europa, e aí é quando se tem essa passagem do início do livro, né, que ele é perdoado ao longo do caminho, né, porque foi uma condenação injusta, a condenação de um homem justo, de um homem que, se não lutava pela igualdade plena, claro que não, mas pelo menos por uma questão mais justa, uma sociedade mais harmoniosa, em que brancos e indígenas pudessem conviver, né. Dizem que ele foi um dos primeiros a chegar em Foz do Iguaçu também, né. Bom, então ele chega exilado na Europa, condenado em Sevilha, e tem um exílio
no norte da África, ele vai ser exilado no norte da África. Mas o que fica da história do Álvar Nunes Cabeça de Vaca é essa vida de aventura. A gente tem vários personagens do cinema, heróis e uma série de coisas. E ele foi um personagem que existiu e viveu tudo isso, né? Ele caminhou nu de uma costa a outra dos Estados Unidos, foi curandeiro, foi governador, foi náufrago, foi de tudo um pouco, né? E o Brasil deve parte de sua história a ele, porque a gente tem também uma influência guarani, principalmente no sul do Brasil, embora o Paraguai seja o lugar onde se tem uma influência guarani mais forte ainda, né? E existe até hoje essa influência muito forte. Mas se a gente conhece sobre essas populações e depois vai ter a região das missões, né, das missões aqui no sul do Brasil, ali Colônia de Sacramento, toda essa região que vai ser uma região tensionada, uma região de muita tensão, que é a Guerra do Prata, essa disputa pelo Rio da Prata e tudo mais entre Brasil, Argentina e Uruguai e o Paraguai também. Então, assim, ele foi, antes de tudo isso, o governador de toda essa região, né? Que vai ser uma região muito importante para a história do Brasil e vai ter um papel muito importante até no século XIX, na Guerra do Paraguai, por exemplo, né? Que vocês já conhecem muito bem. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre a Guerra do Paraguai, vou deixar na descrição desse vídeo. Beleza, gente? Recomendo esse livro. Se vocês gostam de personagens reais que viveram grandes histórias e grandes aventuras, Álvar Nunes Cabeça de Vaca, com certeza é um deles. Valeu, gente. Curta, se inscreva, compartilhe. Não deixe de deixar seu comentário também. Um abraço para todo mundo aí. Valeu.